Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes ou queridos telespectadores, para quem nos vê, nos assiste nas plataformas da internet. Mais uma vez estamos de volta com o programa Prosas Sociológicas e nessa série nós estamos discutindo o frankfurtiano Marcuse. Já fizemos 2 programas e neste programa vamos aprofundar mais um pouco no seu pensamento. Já pedindo para todos curtirem e compartilharem o nosso canal e também agradecendo ao GEC, Grupo Educação, Ética e Cidadania, que é o patrocinador master desse programa. Zé, o que é sociedade de massas e qual que é o lugar do indivíduo nesta sociedade? Tá, Jomar, de algum modo a gente já começou a pensar isso no encontro passado, e eu queria começar essa conversa lendo um trecho do finalzinho do livro A Ideologia da Sociedade Industrial, que é a sociedade de massas. Onde o Marcuse está tentando identificar rebeldes em potencial. Ou seja, quem que é que vai se indignar, oferecer resistência a essa catástrofe humana que está acontecendo, que é você transformar o humano em apêndice da máquina. Eu vou ler um trecho, abre aspas. São 3 pequenos trechos para encadear. Finalzinho do livro dele, ele diz assim: a luta pela solução, a luta pela oposição, a resistência, ultrapassou as formas tradicionais. Porque ele está se referindo muito ao partido e ao sindicato, que foram os 2 elementos de resistência do proletariado no século XX. As tendências totalitárias, olha a expressão, as tendências totalitárias, tendência totalitária da sociedade unidimensional, tornam ineficaz o processo tradicional de protesto. Tornam-o talvez até mesmo perigoso, porque preservam a inclusão de soberania popular, de que os donos do poder vão ouvir as ruas. Marcuse, Jomar, ele não tinha esperança, ele não tinha otimismo nisso que se chamava de povo, nisso que ainda se chama de povo. É como se ele dissesse assim: se você precisar contar com o povo para fazer uma revolução, você vai ter problemas. Se você precisar, ele falou, não, mas isso é como se pensasse assim: se você precisar do povo para acabar com a pandemia, você vai ter problemas. Ele dizia o seguinte: há um conservadorismo popular, que ele estava em busca de novos rebeldes. Há um conservadorismo popular. Segundo ele, o povo não tem motivos para romper com o aparato. Então, volta para o... Isso é que ele vai dizer que é a ideia da a ilusão. A ilusão é de que há uma espécie de soberania popular. Contudo, abaixo da base conservadora popular, está o substrato dos párias, dos estranhos, dos explorados e perseguidos de outras raças e de outras cores. Os desempregados e os não empregáveis, ou seja, aqueles que estão de fora, os inúteis. Se chamar alguém de inútil hoje é pesado. Vagabundo, inútil. Está vendo? O que significa isso? Você está fora do aparato. Quem fala isso não vê como resistência, mas vê como inútil. Eles existem, esses, os inúteis, os vagabundos, fora do processo democrático. Sua existência é a mais imediata e a mais real necessidade de pôr fim às condições e instituições intoleráveis. Assim, a oposição dessa gente que ficou do lado de fora é revolucionária, ainda que sua consciência não o seja. Lá na frente ele fala assim: nada indica que será um bom fim.
nada indica que os resistentes, que a oposição vença. Veja bem, ele não está falando de oposição ao governo. Ele não está falando de oposição ao Estado, ele está falando de oposição à sociedade unidimensional, ao homem unidimensional. Não há oposição. Somente em nome dos desesperançados nos é dada alguma esperança. Agora, voltemos ao tema diretamente ao tema que você perguntou, para a gente fazer associação com isso. Veja bem, Leonardo, do ponto de vista sociológico, a individuação, ou seja, esse processo que vai resultar na constituição do indivíduo, a individuação é um acontecimento da modernidade. Não havia indivíduos antes da modernidade, fora da modernidade. Existem até discussões interessantes, né? Por exemplo, há quem diga que Adorno fala que Ulisses foi o protótipo do indivíduo, protótipo. Há quem diga que Sócrates teria sido o primeiro indivíduo, numa época que não era permitido ter individualidade. Resultado, foi assassinado. Há quem diga que Jesus Cristo foi também indivíduo. Foi crucificado. Há quem diga que o cinema tenta mostrar que Abelard e Heloísa, o filme Em Nome de Deus, os dois ousaram ser numa época que não era permitido. Romeu e Julieta, a mesma coisa. O Abelardo foi castrado. Exatamente. Ou seja, a individualidade, a individuação é moderna. Ela começa com o Renascimento, ela começa com a dessacralização da vida, no século XVI, e avança com o Iluminismo A individuação parece ser uma certa desobediência. Exatamente, é um rompimento com a tradição. A ideia do seguinte: se eu tenho individualidade, significa o seguinte, é como se eu estivesse dizendo para a tradição, eu não aceito ser um depósito da tradição. Uma autonomia moral, talvez. Moral, eu sei que está dizendo. É uma autonomia. Autonomia. Tá vendo? Porque autonomia é uma palavra muito forte. Se você pegar etimologicamente, nomia é lei, regra, nomos. Você estabelecer próprio. Auto é lei própria. Tá vendo? É o fundamento do anarquismo. É o sonho do Kant. Se todos nós tivéssemos autonomia, não precisava ter lei, não precisava ter polícia. Tem uma frase dele: quem precisa de lei é uma legião de demônios. Por aí. Tá vendo? A individuação, ela acontece também muito em decorrente de um fenômeno do XIX, que foi a desmoralização, a decadência da moral. Da individuação, ou seja, desse processo de constituição do indivíduo, é que vai entrar em cena o sujeito individual, a consciência individual, a liberdade, e também a responsabilidade. O que sustentaria a liberdade é a responsabilidade. Porque, segundo Kant, que vai ser lido pelos frankfurtianos, não existe uma coisa sem a outra. Só pode ter liberdade quem tem responsabilidade. Porque é essa a autonomia. A autonomia não é só liberdade, ela é a responsabilidade sobre a sua própria liberdade. Veja bem, Leonardo, a formação de uma sociedade de indivíduos, grave essa ideia, sociedade de indivíduos, era uma das promessas da modernidade, dos sonhos, uma das utopias. Exemplar são os contratualistas, Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau. Quando pensaram a sociedade, pensaram que essa sociedade foi construída por indivíduos que fizeram um pacto e resolveram levar uma vida, não mais no estado de natureza, como era antes, mas em sociedade. Está vendo? A individualidade humana é o que resulta desse processo de
individuação. A condição de existência do indivíduo, portanto, são essas três coisas que a gente já falou. Liberdade. Autonomia e responsabilidade. Então, 4, e historicidade. Tá. Liberdade, alguém pergunta assim, como assim liberdade? Liberdade para você poder fazer o que você quer. Ou seja, eu tenho liberdade quando eu posso fazer o que eu quero. Está vendo? O eu aparece 2 vezes, o ego. Em 3 verbos muito fortes. Posso, fazer, quero. Ou seja, poder, fazer, não só pensar, mas agir. E querer, que tem a ver com desejo. Eu sou o sujeito dos meus desejos. Eu tenho liberdade para realizar os meus desejos. Claro, tem limite? Tem, mas deixa que eu controlo. Digamos, a minha liberdade... Que é a responsabilidade. É isso. A minha liberdade termina onde começa a sua. Não precisa ter muro. Não precisa ter concertina. Não precisaria ter quebra-molas. Nem sinais. Nem, muito menos, aquele controlador eletrônico. Olha, basta a placa, escola. Só o aviso. Mas como não há responsabilidade, então você tem que ter esses controles que são externos. Portanto, a condição do indivíduo é a liberdade, a autonomia, né? A autolei, e a historicidade, no sentido assim, deixa que eu me conduzo, eu faço a minha história, não precisa de você fazer a minha história. Ou então a vida não é um destino, a vida é uma história. Destino Deus faz, a natureza faz o seu destino natural. História eu mesmo faço. Tá vendo? Eu só tenho individualidade se eu faço a minha história. A ideia do Marcuse, a questão do Marcuse, ele está perguntando o seguinte: o que acontece com isso? Porque na sociedade industrial essa individualidade é muito difícil. O que acontece? Isso que ele está perguntando. O que acontece com a individualidade na sociedade industrial? Na sociedade de massas? Ele vai dizer o seguinte, João Marco, é um raciocínio muito interessante que ele faz. Ele vai dizer o seguinte: primeiro, há uma mudança de racionalidade nessa sociedade de massas industrial. Na sociedade industrial de massas, a racionalidade individualista, eu posso fazer o que eu quero, ela é transformada em racionalidade tecnológica. Vamos pensar o que é isso. A essa altura alguém pode estar perguntando o que significa racionalidade individual. Porque um tipo de racionalidade é isso que ele está chamando de racionalidade individualista, quase que é tradicional, a autonomia. E o que seria a racionalidade tecnológica? Ele vai dizer o seguinte: é uma racionalidade que estabelece padrões de julgamento, padrões de eficácia, padrões de utilidade, e que fomenta atitudes que predispõem os homens, isso é a citação direta do Marcuse, predispõem os homens a aceitar e introjetar os ditames do aparato. Grave essa expressão que nós vamos conversar sobre ela depois, aparato. Ou seja, a racionalidade tecnológica, ela equivale, João Marco, nós já fizemos um programa sobre Max Weber aqui, racionalidade tecnológica equivale àquilo que o Weber chamou de ação instrumental. Ou então equivale à calculabilidade ou ao utilitarismo. A gente poderia fazer analogias com isso. Racionalidade tecnológica, segundo ele, é o seguinte: um princípio da era industrial que invade a vida cotidiana é o instrumentalismo. O que significa isso? Numa síntese bastante precária, porque a gente conversou sobre isso
lá no programa, nos programas sobre o Weber. O que é a razão instrumental, o que é a ação instrumental, ou o instrumentalismo? É a prevalência do princípio de que os fins justificam os meios. Isso já estava, de algum modo, em Maquiavel. É a era, Jomar, do planejamento racional, da calculabilidade. A lógica dos fins, a racionalidade dos fins, ou seja, primeiro eu quero saber onde eu quero chegar. Depois, em função disso, eu escolho o caminho. Mas o caminho não tem um valor em si. O que interessa é o lugar que eu vou chegar. Portanto, o método não interessa, o que interessa é o resultado. Isso vai sacrificar na tomada de decisões, no raciocínio do Weber, o afeto. Não há mais do espaço. Weber ou do Marcuse? Você falou do Weber, que o Marcuse vai... Então o Marcuse pega essa ideia do Weber. Quando ele está falando de racionalidade, não é só pega, ele se apropria, no sentido, adapta, inova. Ele vai dizer o seguinte, o instrumentalismo está presente na racionalidade industrial, tecnológica. Ou seja, o planejamento, a calculabilidade, a lógica dos fins. Então não há mais espaço nessa sociedade para decisões com base no afeto, ou com base em valores. Por exemplo, o caráter tornou-se inútil. Para você ter sucesso no aparato, se tornar você tem que pegar os seus valores lá e deixar lá fora. Lá Lá fora do mercado, lá fora da empresa, lá fora do aparato. Assim como, ou seja, não há princípios, porque isso impede a sua flexibilidade, a sua adaptabilidade. O Weber, só para a gente sintetizar muito precariamente, pensou 4 tipos de racionalidade, que são essas, né? A afetiva, a axiológica, que é a dos valores, a tradicional, orientada pela tradição, e a instrumental, movida por interesses e objetivos. A conclusão dele é de que só há espaço nessa sociedade para interesses e objetivos. E isso vai invadir, segundo Marcuse, a mentalidade das pessoas. Todos os frankfurtianos falam isso, na verdade. Isso. Agora, cada um com uma ênfase, porque a ideia de aparato, por exemplo, a ideia de indivíduo está presente em todos, mas a ideia de aparato é uma concepção do Marcuse. E a gente vai conversar sobre essa ideia no próximo programa que a gente vai fazer. Tá. Agora, ainda nessa ideia aí, eu não sei se eu entendi, Zé, só para explicar melhor, nós estávamos perguntando sobre o indivíduo. Então, o que Marcuse está falando, que o indivíduo vai ser formado por essa racionalidade tecnológica ou instrumental? Isso, e portanto essa racionalidade vai se introjetar no indivíduo. Então ele vai ser um indivíduo parcial, ele vai ser um indivíduo cuja racionalidade é só instrumental, ele não vai tem se afetivo, anular. Segundo ele, o seguinte... vai ser unidimensional. Pronto. Isso. O que o aparato que é do indivíduo, Jomar, é algo fundamental. Nós vamos conversar sobre isso. Eficiência submissa. Entendi. Ele não quer eficiência criativa. Tá bom, você tem que ser criativo. Mas sua criatividade está submetida aos fins do aparato. É o discurso do business, vamos falar. Você organiza a sua vida, se você quer ter sucesso no aparato, então você pode ficar fora, você pode ser excluído. Se você quiser ter sucesso no aparato, você tem que abrir mão de si. É algo muito básico. O aparato não é espaço para individualidade. O aparato requisita a sua individualidade para estar disponível aos fins dele. Nós vamos encerrar esse programa, mas fica uma coisa assim, eu lembrei muito você falando disso, dos livros, os 8 passos para ser feliz, os 10 passos para você ter sucesso, os 24 passos, cadê o indivíduo, né? Você segue a receita, da eficiência e da eficácia, a gente parece robozinho. Muito legal.
Então nós vamos finalizar esse programa que nós falamos da racionalidade tecnológica, né, do indivíduo dentro dessa racionalidade. E agora falta falar do aparato, Zé. Mas no próximo episódio, semana que vem, agradecendo todos os ouvintes, né? E semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui de novo para falar para a gente estudar o último episódio sobre Marcuse. Muito obrigado a todos. Não esqueçam de curtir e compartilhar o canal. Até semana que vem. Até semana que vem.